do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, amigos, irmãos em Cristo. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe sua casa, sua família. Quero nesse instante aqui falar sobre educação. Um tema bastante sugestivo para nós nesses dias. E educação é um princípio elementar que está condicionado em toda a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 4, a palavra de Deus diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, educação, aqui, tendo essa forma de transmissão, significa, etimologicamente, dentro da sua forma latina, educatio, como educare, que significa alimentar, educar, cuidar e criar. E também dentro aí dessa expressão nós temos educere, que significa conduzir para ou modificar um estado. Segundo aqui a educadora Maria Junqueira Smith, ela diz o seguinte: nada mais fácil que ter um filho, nada mais imperativo que fazer dele um homem, nada mais difícil que fazer dele um homem realizado em todos os planos. Então, este é o propósito. Dentro da criação, da formação gestacional, ali já tem um princípio de educar plenamente o homem para todo o propósito. E este propósito, sendo este pleno nas suas realizações. Segundo Timóteo, que é a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz a seguinte palavra: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a obra. Então, através da Sagrada Escritura, o homem é perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, educar é ensinar, educar é estender a mão, cujo o propósito aqui é instruir, informar e demonstrar. Também educar é ensinar alguém ou ensinar alguma coisa ou sobre alguma coisa. Também a educação tem aqui dentro do seu propósito desenvolver o relacionamento entre o professor e o aluno. E a palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, que aqui fala aqui como método, como conduta e comportamento, e mesmo quando for idoso, em idade avançada, mesmo no tempo da sua velhice, não se desviará deste método a ele que foi transmitido como forma de educação. Então, ensinar é fazer pensar. Ensinar é estimular para a identificação e resolução de problemas. Ensinar é ajudar a criar novos hábitos de pensamentos e de ação. Então, o pai, dentro da sua funcionalidade, os pais, tanto aqui o pai quanto a mãe, eles podem ser aqui considerados como pediatra, professor, psicólogo e pedagogo, sendo este último aqui pedagogo do grego paidos, que significa criança, e agorgé, condução. Então, o que é o pedagogo? O pedagogo é o condutor de criança, é também aquele que transmite o conhecimento.
Então, nós temos aqui uma tutoria ou uma mentoria. Então, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz aqui na sua epístola aos Coríntios: pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que para os coríntios, né, a igreja em Corinto, aqui que havia muitos formadores de opiniões em Cristo, formadores de opiniões, formadores de pensamentos, mas são poucos os pais que são geradores para a formação educacional em Cristo. Quer dizer, isso aqui é o desenvolvimento do discipulado para com ou na pessoa de Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Tanto pais e tutores se preocupam com a formação pessoal, cultural da criança, visando o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e até espiritual. Portanto, aqui em Gálatas, também o apóstolo Paulo expressa aqui para os crentes da Galácia, no capítulo 4, versículo 1 até o 3, dizendo a seguinte palavra: em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, cabe ao papel do pai e da mãe o desenvolvimento educacional do seu filho. Está dentro aí da vontade dos pais o tempo determinado para os seus estudos, para o seu aprimoramento, né, de conhecimento, de ganho. Então, os pais que levam aí para a formação educacional, seja ela científica, seja ela técnica, profissional, social, religiosa. E, contudo, cabe aos pais também entender que o ambiente em que o filho está inserido é um ambiente que desenvolve também o caráter educacional do indivíduo, da criança, da pessoa humana. Então, é muito importante, nós vimos aqui, existem 3 instituições sociais que trabalham no pleno desenvolvimento educacional da pessoa humana, do indivíduo em si. A primeira instituição que nós podemos ver aqui é a célula máter da sociedade, que é a própria família, da qual desenvolve a base elementar, a alfabetização, a educação, o respeito, a educação dentro aí do comportamento, né, tendo aí os seus limites, as suas restrições, entendendo aí quais são os seus direitos, deveres e responsabilidades, como respeito a si próprio, aos mais velhos ou até mesmo ao próximo, o cuidado na fé para com Deus, nesse desenvolvimento espiritual, e como complementação do lar, que desenvolve uma complementaridade em relação à família, nós temos a escola, que desenvolve aí a educação na alfabetização, na leitura, no conhecimento, no desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento também social, de relação com o outro, né, no compartilhamento. Nós temos também a igreja, que é a terceira instituição, que é o desenvolvimento espiritual, religioso, a fé voltada para o divino, a busca, né, da relação, né, do espiritual do homem para com Deus. Então, é muito importante os pais aqui cooperarem em relação a este desenvolvimento pleno na vida dos filhos. Então, os pais, eles são progenitores, os pais são provedores, são modelos, são mentores e também são ancestrais. Os pais são, por excelência, educadores que desenvolvem uma cultura, né? São educadores desenvolvendo uma cultura, de modo geral,
um treinamento específico. Então, nós temos, no caso de Jesus Cristo, que desenvolveu conhecimento específico, a sua própria profissão, né, em relação a seu pai José, que era carpinteiro. Então, esses eram mestres artesãos. Então, Jesus ele era um mestre, que era um artista que fazia obras através das mãos, quer dizer, a escultura, a arquitetura. Então, ele sabia desenvolver um grande desenvolvimento com as suas próprias mãos. Então, era um artista pleno, que trabalhavam aí com a escultura. Então, nós temos aqui, segundo o Salmo, número 78, verso 3 até o 6, diz o seguinte: o que ouvimos aprendemos, o que os pais nos contaram, não ocultaremos aos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Porque ele estabeleceu uma lei e um testemunho em Jacó, determinou um código de conduta em Israel. Ordenou aos nossos pais que o ministrasse a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse, e que os filhos que haviam de nascer, quando maduros, transmitisse igualmente a seus filhos. Então, nós temos aqui pessoas que dão sucessão na forma de educação. Então, a educação ele é transmitida de geração em geração. Então, muito importante os pais aqui falarem dos feitos do Senhor, da obra de Deus, e principalmente da onde que eles saíram até onde eles chegaram, como Deus operou nas suas vidas. A cura, a libertação, a transformação de vida, o que realmente os levou a estar onde que estão, que é o princípio da fé, principalmente. Então, muito importante aqui fazer com que os filhos possam dar esse prosseguimento neste ensinamento, nessa educação que é transmitida de geração em geração, que aqui nós podemos dizer que é uma tradição que pode ser mantida entre a família. Então, nós temos aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz que os mentores, os tutores, os curadores, os professores, estes eram mestres de ignorante. Por que mestre dos ignorantes? Porque ensinam aqueles que não sabem. Então, é o aprendizado, vão aprender algo com os mestres. Então, esses são professores de criança. Então, é o princípio elementar, é o princípio fundamental para a garantia de uma sociedade em desenvolvimento, em progresso. Então, nós temos aqui, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento da verdade. Então, temos que ter princípios, temos que ter realmente um conhecimento específico dentro da lei, aquilo que nos traz aí uma ordem, a legalidade, uma responsabilidade, um direito civil, um dever social. Então, é muito importante através da lei, que é transmitido. Pois então, tu que tanto ensinas aos outros, por que não educas a ti mesmo? É uma pergunta. Então, muito importante aqui é entender que os pais são os transmissores, são exemplos, os professores são exemplo de vida, e aquilo que recebeu deve ser transmitido, não deve ser retido, mas transmitido para outros. Então, o ensino pode ser conhecimento seguido de fatos e opiniões aplicados de forma sistemática e completamente adquiridos pelo aprendiz. Então, aprender é adquirir domínio sobre o conteúdo ensinado, é traduzir na prática o que foi e está sendo ensinado. Então, é muito importante este ponto aqui. Então, a educação aqui nos mostra o seguinte: o alvo de todo ensinamento é transmitir conhecimento, tanto em vista o desenvolvimento da capacidade do aluno, sem forçar a sua vontade para uma direção. Então, nós temos aqui que educar é dirigir alguém por um caminho específico, ou seja, é discipliná-lo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém?